Essa semana a gente vai falar, né? O que está me prendendo na vida? Por que minha vida não flui? Através da visão da constelação familiar, o que está por trás, né? Oi, Pri, boa noite. O que está por trás? O que pode estar me bloqueando? O que pode estar me impedindo de me ajeitar aqui? De seguir livremente a minha vida. E quando a gente fala de bloqueio na vida, constelação é o melhor assunto. A gente tem inúmeras ferramentas, mas para acessar um emaranhamento, para liberar aquela imagem que pode estar me bloqueando, constelação familiar. Para quem já conhece, somos poucos aqui agora, e vocês conhecem, sabem o quão a constelação pode criar um movimento. Mas o que é muito interessante, né? Às vezes as pessoas falam para mim assim: ah, Patrícia, então eu vou lá fazer uma constelação porque eu quero fluir na minha vida, mas ela vem e não quer mudar nada. Aí de nada adianta. Aí a constelação, ela não vai fazer no seu lugar. Ela vai despertar uma situação para que você possa lidar. Se você não faz a sua parte, tá bom, Marie? Quer aparecer aqui na live? A anfitriã. Tá aqui, já aprendeu, filho. Eita bagunceira. Então nós estamos aqui para isso, né? Tanto que, qual é o nome do curso? Fluxo da vida. Porque a ideia é que a vida flua, não que a vida fique travada, não que a gente fique estacionado. Às vezes as pessoas falam para mim assim: ah, mas eu quero ter paz. Eu falei, mas eu não quero. Eu quero encontrar a minha paz interior. Mas eu não quero encontrar uma situação que seja um mar de tranquilidade. Ah, tirei. Você viu, Pri? Mas a primeira que reparou. Ontem eu dei aula para a primeira, para a segunda turma, ninguém falou nada, fiquei bem quieta. Mas aí vou ter que tirar você, meu anjo. Olha ela aqui, ó. Quer participar da nossa live. Essa cara de mal-humorado. Já que ela sobe de novo. Você viu que legal? Ai, não dava conta mais de ficar com aquele aparelho. Falei pra minha dentista, falei, tira, porque eu não aguento. E aí ontem eu dei 2 aulas online da leitura do livro para turma 1 e para turma 2. E ninguém falou nada, eu fiquei plena. Talvez agora eles devem estar assim, ah, olha só, eu não reparei. Então, é muito legal. Obrigada, Pri. Beijo, linda. Essa ideia de desbloquear a vida, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já procurei, a constelação traz um olhar único. Às vezes você está lá fazendo sua terapia, meu áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Depois essa live vai ficar salva no YouTube, tá bom? Não vai ficar mais salva aqui no Instagram, que a gente está criando um novo movimento aí. Gi, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Agora nós estamos mais pertinho aqui, né? Então eu estava comentando aqui, Gi, com a Pri, com o pessoal que já está aí. Ivete, boa noite. Que quando a gente fala de desbloquear, obrigada, Pri. Quando a gente fala de desbloquear a vida, a constelação é um dos melhores caminhos. Ah, havia algo diferente, mas não identifiquei o que seria. Muito observadora, né? Então, eu tenho amigos que vieram aqui e não falaram nada. Agora, eu tenho um amigo que é da equipe, que é o Rafa, talvez ele apareça aí uma hora. Eu abri o portão para ele, eu nem sorri. Ele falou, me tirou o aparelho. Falei, nossa! Olhando, né? Achei muito legal. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Então é isso. Vamos falar de fluir na vida, né? E se a gente quer falar de fluir na vida, o que está me impedindo? E aí, de tudo. A constelação é que traz o melhor olhar, é a melhor ferramenta, é a melhor
forma da gente desbloquear essa situação que não flui na minha vida. E sabe o que eu acho muito engraçado? O pessoal que está aqui já é mais iniciado em constelação, já conhece. Tem alguém aqui que não conheça constelação? Somos poucos ainda, ainda é possível a gente bater esse papo mais íntimo, né? Mas para quem conhece constelação e já viu, às vezes a pessoa vem e fala assim: ah, mas eu fui lá na Patrícia porque eu queria resolver um problema do meu trabalho. De repente estava ela lá. Trouxe a minha mãe, resolveu uma questão com a minha mãe, e aquilo foi muito, que não era aquilo que eu queria ver, que era outra coisa. Mas muitas pessoas que ainda não conhecem constelação não conseguem compreender que se eu estou desconectada do meu pai, se eu estou desconectada da minha mãe, eu estou desconectada da vida. Então vamos falar de emaranhamento, vamos falar do que me prende, né? E uma das grandes descobertas de Bert Hellinger foi exatamente descobrir, dentro dessas conexões profundas que a gente tem com os nossos pais, avós, antepassados, às vezes pessoas que a gente não conhece, se forma aqui um campo de consciência, de crenças e de muitas coisas que podem estar movendo a nossa vida, destinos, questões mal resolvidas, normalmente questões de vida e morte, né? Então, vamos falar de emaranhamento, que foi isso que Bert observou, descobriu e descreveu que nesse campo ninguém pode ser excluído, que nesse campo existe a hierarquia e o equilíbrio de troca. Foi isso que Bert descobriu. E às vezes, quando a gente não está fluindo na vida, é porque ou a gente está trazendo algo de alguém da nossa família de forma inconsciente e está repetindo um padrão, está repetindo uma história, ou está tentando trazer aquela pessoa de volta através de uma expiação, de uma culpa, de um sofrimento, né? E às vezes isso é tão profundo e inconsciente que a gente não consegue saber. É por isso que a constelação traz essa visão espetacular, porque através da constelação a gente pode acessar aquela causa, aquela imagem, aquela origem, mesmo que isso não tenha nada a ver com o tema que eu trouxe. Sim, essa questão pode estar se originando exatamente naquele outro relacionamento que ficou mal resolvido. Entre eles, os nossos primeiros antepassados, que são o nosso pai e a nossa mãe. O pessoal que está aqui, ou que vai assistir, que já começou o fluxo da vida na segunda turma, ou que é da primeira turma e já está aí na segunda etapa, sabe quão forte é viver de novo esse caminho em direção à nossa mãe, em direção a nós. Porque a gente faz esse movimento dentro da constelação e a gente pode se reconectar a essa mãe. A gente pode se religar e a gente pode voltar a fluir na vida. Porque uma das descobertas de Bert foi: assim como eu trato a minha mãe, a minha vida e a minha profissão me tratam. Então, se você não está fluindo na vida, você precisa primeiro olhar para você. Acaba, depois que a gente está na constelação, aquele: ah, porque a culpa é do meu marido, que não me deixa ir na igreja, que não me deixa trabalhar, a culpa é do meu filho, porque eu engravidei e eu não pude mais, a culpa é do Cabral, né? Como tem aquele programa dos meninos da República do Stand-Up. Então, quando a gente entra na constelação, a culpa não é mais de ninguém. Quando a gente entra na constelação, a gente percebe que é a gente mesmo que está criando uma situação, que está atraindo para si aquela situação. Quantas vezes a pessoa fala assim: ah, mas é meu marido. Mas ela não foi lá e falou: poxa vida, meu marido é importante para mim.
e negociou espaço ou pediu não. Às vezes ela está lá esperando que ele adivinhe o que ela quer, o que vai acontecer. E os homens não têm essa capacidade. Os homens são lineares, focados, lineares, fortes, mas eles não têm esse excesso de intuição que a gente tem. Porque uma mulher pode olhar para uma situação e falar: eu acho que nesse momento meu marido gostaria disso, ou ele gostaria daquilo. Os homens não vão fazer isso. E a gente precisa aprender a se comunicar. Então, para a gente descobrir o que nos prende, a gente vai ter que aprender a nos conhecer. E para a gente aprender a nos conhecer, a gente tem que aprender a se reconectar. E se reconectar às nossas raízes, às nossas origens, às nossas. Quem sou eu, né? Quem é Patrícia? De onde eu vim? Eu estou em busca do quê? Por quê que eu vou para o meu trabalho e eu não consigo fluir? Por quê que eu não consigo me conectar com meu filho? Por que essa questão de saúde me desequilibrou a ponto de eu não conseguir levantar da minha cama? Ou me angustia tanto que eu não consigo nem compartilhar isso com ninguém? O que é você que está aqui nessa live agora? O que vai assistir depois? O que é na sua vida hoje que você sente que não flui, que está te bloqueando? E o que você acredita que pode estar em você, que pode estar impedindo o seu fluxo na vida? Fala para mim, digita aí, agora. E se você conhece alguém que está passando por uma situação assim, e você acredita que essa pessoa precisa assistir essa live para compreender que às vezes um movimento simples em direção à nossa mãe, em direção ao nosso pai, é um passo em direção à nossa vida, marca essa pessoa aí também. Marca depois, compartilha com ela, porque é essencial que o Instagram compreenda que essa live é importante para que as pessoas possam se ligar a ela. A Bia coloca aqui, estagnação profissional e medo de arriscar. Então vamos falar sobre estagnação. O que é estagnação? Eu estou parada. Se eu estou parada, está faltando o quê, Bia? Fluxo. Está faltando movimento. Aí a Bia coloca uma palavra lá, medo de arriscar. Medo de arriscar podem ter duas dinâmicas, viu, Bia, por trás. Eu sei que você já compreende algumas coisas teoricamente e você sabe que na vida a gente vai ter sempre esse movimento, essa busca. Eu sei porque você já está no fluxo, né? O que acontece? O medo pode estar relacionado a romper padrões, né? A gente crescer, a gente se portar como adulto diante das situações e também esse medo é um pouco da falta da energia, da força do pai. Patrícia, mas o que tem a ver? Pega uma criança com o pai e pega uma criança com a mãe. Imagina esses dois na praia. O pai, a mãe e a criança. O pai vai com a criança até o mar. O pai leva e solta a criança. Às vezes a criança cai. Ele deixa a criança tomar um caldo, às vezes até uma pequena afogada, né? E aí esse pai vai falar para a criança, tá vendo? É assim que é o mar. Acontece isso, mas eu tô aqui. E você pode confiar porque você tem força para levantar e continuar. Então o pai, ele traz essa força, essa energia do desafio. Essa força e essa energia de você romper algo que te dá medo. Porque é o seu pai que traz dentro do masculino essa energia do risco. Mas, vamos lá, Bia. Para quem fez o primeiro módulo do curso Fluxo da Vida, em direção à mãe, sabe também que se nos primeiros anos da vida você teve uma interrupção nesse movimento em direção à sua mãe, isso pode ter relação ao parto, a essa mãe ter ficado doente, às vezes essa mãe ter tido uma depressão pós-parto, ou essa mãe não estar disponível para você por questões de saúde, por outras questões, eu não sei, ou essa mãe morreu no parto. Várias coisas podem ter acontecido
que a gente perde a conexão com essa mãe. E esse movimento em direção à mãe é onde existe a energia de proximidade e de aprofundamento nas nossas questões. Então, às vezes uma pessoa vem constelar, Bia, essa questão que você colocou aí, de repente ela revive o próprio parto. De repente, ela compreende que ela tinha um vazio da mãe. E quando ela consegue se religar a essa mãe, de repente ela vai para esse trabalho, o movimento acontece. Às vezes ela descobre, inclusive, que esse não é o trabalho. Às vezes ela descobre que ela vai ter que respirar, levantar o nariz e dar um passo. Eu tenho uma amiga que às vezes fala, se dá medo, vai com medo mesmo. E é isso, Bia, que está na energia do pai. E para você que está participando aqui dessa live, que está assistindo, estamos em setembro, outubro, teremos o segundo módulo da segunda turma e estamos trabalhando a energia do pai, energia do masculino. Então, romper barreiras, respeitar limites, organização de dinheiro. Patrícia, eu ganho dinheiro, mas não para na minha mão. Vem fazer o módulo do pai, tá? Por quê? Por que a vida não flui? Porque nós estamos presos, quebrando e rompendo essa conexão que a gente tem com a vida. A vida ela só pode fluir se a gente não perder conexão com a fonte. Quem é a fonte da nossa vida? A primeira conexão que a gente tem é o papai e a mamãe. Não adianta. Que chato, Patrícia, assistir sua live é pai e mãe toda vez. Até que isso entre na sua alma, Patrícia vai estar aqui falando de papai e mamãe. Porque se você ainda está travado na sua vida, é porque você ainda tem questões para se resolver com papai e mamãe. Ok? Não dá. Ah, mas aí eu posso ouvir, eu adoro essas falas. Minha mãe é narcisista, meu pai me abandonou. Não me interessa. É seu pai e é sua mãe. A gente não tem que ficar lá e fazer tudo que eles querem, ser completamente obedientes. A gente tem que trazê-los no nosso coração com uma profunda gratidão. E eu sempre falo que eu fico muito preocupada com o uso da palavra gratidão, porque hoje você vê qualquer pessoa que entra em contato com a espiritualidade, o Ho'oponopono, qualquer terapia de energia, a pessoa já fica, ai, gratidão, gratidão. Ai, gratidão por essa fita crepe. Ai, gratidão por esse copo. Vamos tomar cuidado. Quando eu falo gratidão, as minhas mãos se esquentam. O meu peito esquenta, porque eu sinto um profundo agradecimento pela vida. E é nesse nível que a gente tem que tomar o nosso pai e a nossa mãe no coração. E quanto mais eles estão, menos eu me lembro das histórias que eu julguei ruim, fizeram parte da minha história. Quanto mais eu estou ligada a eles, menos bloqueios eu tenho na minha vida, mais eu fluo. Ah, Patrícia, mas eu fiz uma constelação e eu continuo tendo problemas no meu trabalho. Ok, a constelação não vai salvar você. O que você tinha que ter feito que você não fez? Aonde que está esse pai e essa mãe? Será que ainda não falta algo lá no fundo da sua alma? Será que ainda não está faltando? Não está na cabeça, mas está no fundo do seu coração? Faça um exercício de reconexão com seu pai e com sua mãe, que eu já fiz inúmeras vezes nas lives, trazendo papai e mamãe de volta para o coração. Se você não consegue, faça isso na constelação quantas vezes for necessário. Não desista de você, não desista de fluir na sua vida, porque por experiência vale a pena, tá? Alguém colocou aqui, deixa eu pegar, Santos. Boa noite. Desde que mudei de cidade, minhas coisas não fluem. Vamos lá. Santos, depois você se identifica. Primeiro, quando a gente muda de cidade, eu tenho uma moça que estava na Alemanha, nós fizemos uma constelação online, e ela já tinha vários cursos de terapeuta e ela não conseguia trabalhar.
E dentro da constelação, ela se mudou para a Alemanha porque o marido dela teve uma transferência, uma proposta de trabalho muito boa, e ela foi de bom coração e acompanhou. Mas naquele momento que ela saiu da cidade dela, aconteceu algo na família dela que marcou ela profundamente. E ela não queria ter saído da cidade da onde ela estava naquele momento. Então ela foi, só que fisicamente, na alma, é como se ela ainda precisasse resolver algo que ficou para trás. Então, Santos, que eu não sei qual é seu primeiro nome, da onde você veio? Por que você veio? Às vezes, a gente precisa reconhecer que o que a gente está fazendo é grande. Eu estou aqui porque eu sigo você, meu marido. Eu confio no movimento que você está fazendo, mesmo que eu tenha que abrir mão de algo meu. Quando a gente faz isso interno, o coração se acalma. Quando a gente luta contra aquilo, a gente fica preso. Não, mas eu não queria. Ai, eu tô aqui, mas eu gostava tanto de São Paulo. Ai, porque São Paulo tinha tudo perto. Ah, mas eu tô aqui, mas tá tudo bem. Mas lá na alma não tá. Então, às vezes, você tem que voltar lá e negociar com você. É a sua força. E aí, o que acontece? Não flui. Porque a sua alma sabe que você não tá ali. Porque às vezes no seu coração você está em outro lugar. Às vezes porque você não gostaria de estar longe da sua mãe ou do seu pai, ou porque morreu alguém naquele momento e você gostaria de ter ficado perto, revivido aquele luto até o final, mas às vezes não é possível. Mas reconhecer isso é muito forte, tá bom? É lógico que podem ter inúmeras questões, e o que é legal da constelação é que a gente pode ver exatamente o que ficou para trás, que você ficou na sua alma presa lá, tá? Veja e sinta o que é que ficou para trás. Ah lá, principalmente em questões profissionais, ela está falando aqui. Faça essa pergunta para você, Santos. Sofia colocou aqui, saúde física, vida limitada pela ausência de saúde. Sofia, vamos lá. Existem duas formas dentro da constelação para a gente olhar para a saúde. A saúde, a gente pode olhar uma doença, a gente pode olhar uma depressão, uma questão pontual de saúde dentro de uma constelação, mas isso não significa que isso vai ser curado. Não significa que eu vou lá e falar, não, eu constelei minha corda vocal com Sophie Hellinger e na verdade eu tinha uma pedra nos rins, que depois eu pude expeli-las. Mas eu queria o quê? O que eu queria? Queria corrigir essa questão dessa voz rock sex. Agora eu gosto dela. Mas o que eu precisava não era aquilo. Então, às vezes, questões da nossa saúde está trazendo a nós algo que a gente precisa aprender. Então, dentro da constelação, tem dois lados. Quando a gente tem uma questão de saúde e isso está limitando algo na nossa vida, a gente pode sim observar onde está essa limitação. Coloca-se às vezes dentro de uma constelação um representante para você e um para sua saúde e um para sua limitação. E às vezes você percebe que na verdade quem está limitando a sua vida é você e não a questão de saúde. Às vezes faltou olhar para algum lugar. E quando você se liga a essa pessoa, a esse lugar, a essa questão, e você fala, puxa, agora sim, eu sinto que eu estou no meu lugar. A doença para de te atrapalhar e às vezes ela nem fica mais aí. Às vezes ela segue o caminho dela porque ela já cumpriu a função dela. Então, observe isso porque isso pode ser olhado. Agora, existem doenças e questões que são grandes destinos e às vezes a gente precisa assumir isso como uma força. Pessoas que passam por coisas grandes, elas desenvolvem grandes capacidades de passar por problemas difíceis e acabam se tornando exemplo e força na família, para os amigos e para outras pessoas. Então, a doença, ela não deve nos limitar. A doença, ela deve nos fortalecer. E aí eu vou colocar para você, Sophie,
E eu hoje não vejo essa minha questão da paralisia da corda vocal, e eu tenho essa voz assim, porque eu tenho uma paralisia na corda vocal, eu não gosto muito de falar, porque eu acho que hoje é uma característica minha. Ela deixou, Sofia, de ser uma limitação. E eu tô aqui, rouca, sexy, fazendo live para vocês. Tô aqui rouca, sexy, gravando vídeos de aulas de constelação. Rouca, sexy, falando, palestrando. Não é porque essa questão de saúde está aqui que ela vai me impedir de fazer o que eu preciso fazer. E aí, para quem não sabe, eu sou dentista e eu tenho tremor essencial nas duas mãos. Eu poderia deixar de ser dentista ou não querer ser dentista porque eu tremo as mãos, porque não deixa de ser uma limitação, porque eu preciso dar uma anestesia, porque eu preciso ter apoio, uma firmeza para trabalhar. Eu sou dentista há mais de 20 anos e, modéstia à parte, hoje, quanto mais em contato com minha mãe, mais bem-sucedida profissionalmente eu sou. É claro que eu abro mão de ferramentas de organização, PNL, coaching, compreensão da vida, blá 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 blá. Mas o grande movimento de fluir e alcançar o sucesso na minha vida foi a decisão que eu tomei de me reconectar à minha mãe e ao meu pai. E acreditem, foi desafiador para mim. Então, se você acha que é desafiador para você, eu digo a você, vai dar conta, dá certo. É só começar. Ok, Sofia? Bia colocou aqui gratidão, meu bem. Ai, Bia, saudades também. Tati Cursino entrou, Denise Santos colocou maravilhoso isso. Sim, e maravilhoso quando a gente vive. Maravilhoso foi a primeira vez que eu entrei num campo de constelação, foi dolorido. Quando eu digo dolorido, foi dolorido fisicamente. Eu não conseguia ficar de pé, eu sentia dor física. Eu não conseguia parar de chorar. Foi algo assim, insuportável. Mas depois que eu saí de lá, foi como se tivesse tirado sacos e sacos de cimento das minhas costas. É claro que nem todo mundo vai sair de uma constelação assim. Porque nem todo mundo vai conseguir completar o movimento ali. Às vezes tem pessoas que levam 1, 2 anos para completar esse movimento. Para chegar e falar, agora sim, eu consegui me religar à minha mãe. Verdadeiramente. Quem faz da boca para fora, quem faz mentalmente, não vê resultado. Então é só quando você está pronta, não é antes e nem depois. Ok? Depois põe para mim seu nome, Santos, para eu ver com quem que eu estou falando. Paloma entrou, minha querida amiga Andréa de Biasi. Patrícia, eu sou adotada lá. Já começamos aí. Santos, eu sou adotada, mas não sei nada dos meus pais biológicos. Devo honrar os biológicos como os da criação. Eu vou te fazer uma pergunta. Você estaria aqui se os seus pais biológicos não tivessem feito você? Olha quão importante eles são na sua vida. Sem eles, você nem estaria com seus pais adotivos. Muito obrigada por isso, mãe. Muito obrigada por isso, pai. Eu não sei o que vocês passaram, eu não sei o que vocês viveram, mas se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Ó, fiquei toda arrepiada. Faça isso, do fundo do seu coração. Quando eu fui fazer uma palestra no Stronger, há muitos anos atrás, não lembro se foi 2017 ou 2018, eu preparando a palestra, assistindo uns vídeos no YouTube, de repente, passando aquele programa XXX, acho que é isso, X Factory, não sei, aqueles programas de calor, e entrou um menino, devia ter uns 13, 14 anos, e ele veio vir para cantar para minha mãe. E ele era adotado por um casal de homossexuais, 2 homens. Mas aquele menino cantou para a mãe com amor, e ele nunca tinha visto a mãe. Então ele foi lá cantar e agradecer a essa mãe. Quanta força esse menino tem desses pais no coração. É o fato, inclusive, de concordar que os pais realmente não puderam ou não quiseram estar com eles, mas está tudo bem, porque ele está vivo.
E a vida que veio através dos pais foi o que fez ele estar ali cantando naquele palco para aquelas pessoas. E foi emocionante e maravilhoso. E sim, Santos, você pode fazer isso internamente. Você pode fechar os seus olhos. Se você não tem a imagem física deles, você pode imaginar um homem e uma mulher. E você pode se abaixar e honrar e agradecer a sua vida. Eu, quando falei isso, já fiz isso por você também. Ok? Caroline. Ah, Gleicimara. Seja bem-vinda, Gleicimara. É que eu sou ali o Santos. Ai, sorriso lindo. Eu tirei o aparelho. Eu tô me achando. Tô aqui rindo até para o batente da porta. É muito interessante essa questão do sorriso, né? E aqui eu tava falando para vocês que eu sou dentista. E eu tinha uma mordida aberta, com os dentes bem tortos. E quando eu fui para a Alemanha em 2017, a gente fez um curso lá de ativação dos chakras com Sophie Hellinger, que é a esposa de Bert. E essa técnica, você tem que sorrir. Não importa se está com vontade de sorrir ou não. Você senta na ponta da cadeira, coluna ereta e sorri. Então a gente ficava das 8 da manhã às 6 da tarde, 4 dias sorrindo. Eu saí de lá assim, não conseguia desmanchar o sorriso. Quando eu voltei, e eu, como dentista, tinha vergonha dos meus dentes tortos. E quando eu voltei, o pessoal do CrossFit até brincava comigo, porque eu ria assim. O meu filho me põe até aquele meme do Coringa. Mas eu descobri que o sorriso, ele libera substâncias, ele libera endorfina, ele libera hormônios da felicidade. Então, às vezes, quando a gente não está bem, experimenta sorrir. Você sabe que um dos primeiros exercícios que eu fiz, que transformou a minha vida, foi 21 dias sem reclamar. Foi um grande desafio. Cada vez que você reclamava, você tinha que voltar para o primeiro dia. E quando você passa a ver o lado positivo, e é claro, isso não pode se transformar em uma ilusão, né? Sim, tudo tem um lado positivo e negativo, mas é claro que tem algo que eu posso agradecer ali. Por que não, né? E aí eu posso olhar e falar, muito obrigada por isso. E esse foi o primeiro movimento de transformação que eu fiz dentro de mim. Porque a gente tem o hábito de sempre olhar para o lado ruim e de reclamar. Deixa eu voltar um pouco, porque a Evelyn colocou aqui falou alguma coisa. Patrícia, ainda tenho desafios. Claro que tem, Evelyn, com o papai. Eu vou te contar um segredo. Eu tô nesse movimento de constelação bem no final de 2016 até hoje, né? Então, se a gente colocar em anos, tem muitos anos que eu faço esse movimento. No começo era bem mais desafiador. Mas eu posso dizer para você que eu ainda tenho muitas questões com meu pai e com minha mãe. É claro que hoje eu tenho muito mais facilidade até de diagnosticar ou de observar, não, aqui existe uma questão. Então eu procuro me perguntar, me questionar e às vezes trazer algo ali para olhar. Quando eu não dou conta, ou eu procuro um constelador, ou eu procuro alguém que possa me auxiliar a ver o que eu não consigo ver sozinha. Então, se você tem questões com o pai, ó, eu sei que você não pôde, por questões aí pessoais, fazer o curso, mas o segundo módulo você pode fazer avulso. Nós vamos trabalhar somente a energia do pai, a conexão com o mundo, os desafios, tá? Vem falar comigo. Olha lá, como posso fazer essa conexão diariamente? Eu vou ensinar. Tem um texto que tem vários livros de Bert, que é a reconexão com o pai e com a mãe. A gente pode fazer isso, Evelyn, em meditação, mas se a gente não dá conta sozinha, você vê eu falar para você, eu tenho todas as ferramentas, conhecimento, percepções, eu tenho tudo para parar e fazer o movimento, mas nem sempre eu consigo, porque às vezes eu estou tão envolvida naquilo que eu não consigo ver o que eu preciso ver. Então, às vezes eu preciso de um terceiro,
que olha da porta. E aí pode ser um terapeuta, um constelador, sei lá, o que você no seu coração achar que tem a ferramenta certa que pode te auxiliar, tá? Ainda tem muitas expectativas em relação ao amor que desejo sentir receber. Todos nós estamos caminhando. Aí, Evelyn, eu vou falar uma coisa para você que foi o que acalmou muito meu coração como consteladora. Eu não estou agora com a biografia de Bert, eu não sei se você já leu, mas eu falava, gente, mas eu ainda não tomei 100% a minha mãe no coração. Como é que eu vou fazer para ser consteladora? Né? Se esse é um dos movimentos essenciais da vida, é você estar 100% conectado à sua mãe e ao seu pai. Como é que eu vou para uma constelação? Falar isso para alguém se eu tenho questões, né? Primeiro eu preciso reconhecer que sim, eu sou humana, ufa, que eu tenho questões. Mas quando eu estava lendo Bert, aos 92 anos, Bert tinha uma questão com a mãe. Aí o meu coração se acalmou. Eu falei, ai, ufa, ainda dá tempo para mim. Então fique com seu coração em paz, Evelyn. Eu acredito sempre que o maior passo e o maior movimento é a gente se perceber e falar, sim, ali tem uma questão. E hoje talvez eu não esteja aberta a olhar para isso, mas eu reconheço e identifico ela aqui. E se a gente faz isso, a vida automaticamente cria um movimento e traz a solução para você. Às vezes até o terapeuta certo, tá bom? Venha fazer o módulo do pai, se você sente que tá aí com uma questão, tá? Me chama. Sim, eu tô radiante, eu amo de paixão. E olha, gente, que eu passei 2 semanas desafiadoras. Semana passada eu tava super gripada, hoje eu passei o dia com muitas dores de cabeça, mas a hora que eu sinto que começo a falar com vocês, tudo se transforma, minha luz acende, né? Porque falar de constelação para mim é um grande presente. Compartilhar constelação. Então você que está nessa live e acredita nisso também, fica clicando no coraçãozinho, compartilha, faz o Instagram entender que isso é bom para as outras pessoas também, que é relevante. O algoritmo ele só vai entender dessa forma. Então depende também de você um pouco, tá? Que outras pessoas possam se reconectar com a vida. E eu falo nas lives e vou falar de novo, pessoas curadas das suas feridas são pessoas mais fáceis de conviver. E o mundo já tem pessoas chatas demais. Então vamos nos curar para a gente se tornar mais leve, para a gente e para o mundo. O mundo precisa dessa leveza. A vida precisa dessa leveza. Todos nós precisamos e merecemos. Mas essa busca não é de fora para dentro, é de dentro para fora, tá? Aí, que lindo sua explicação, amei, me emocionei, fiquei muito feliz por você ter se emocionado, porque eu me emocionei. Porque quando eu falo para você algo, eu sinto você, eu sinto seus pais, eu sinto seus pais adotivos, seus irmãos e todas as pessoas que você não conhece. Sabe por quê? Porque eles estão junto com você, na sua informação, na sua memória. E quando você consegue fazer isso com essa energia, eles sentem um alívio. Inclusive, alivia essa pressão que talvez eles sintam da culpa de não poder ter estado, né? E quando você faz isso dentro de você, algo se alivia no campo e você pode fluir. Inclusive deixá-los onde eles estão e como eles são, né? Que legal. Fiquei muito contente de você sentir o movimento. E olha que isso é uma live, hein? Vocês não têm ideia do que acontece num grupo de constelação. E dia 16 agora, sem ser esse sábado próximo, temos vaga para constelar num grupo aberto. Então, eu quero, Patrícia, eu não quero fazer o curso, mas eu quero constelar um tema. Dia 16, agora de setembro. Outubro talvez não tenha. E aí é muito engraçado, porque depois que passa o grupo, fica todo mundo me pedindo. Então, se vocês querem, agora é a hora. Vamos aproveitar as oportunidades. E eu tenho uma grande alegria de trabalhar com constelação e ter refinado esse olhar. Então eu digo a vocês que vocês vão ter o melhor de mim
se vocês escolherem a mim como consteladora, tá bom? Fui lá beber da fonte para trazer toda essa força para vocês. Vamos aqui continuar. A Cacá colocou. Uma vez respondeu uma caixinha, a facilitadora disse que sempre estou em busca da minha mãe. Cacá, vou te contar um segredo. Todos nós estamos. Todos nós estamos em busca da nossa mãe e do nosso pai o tempo todo. Existe um livro de Bert que se chama Amor à Segunda Vista. E esse livro ele diz o quê? Que quando a gente se apaixona por alguém, a gente busca naquela pessoa a nossa mãe e nosso pai. O que nos faltou, o que a gente esperava que eles nos dessem e eles nos deram, ou algo que a gente gosta neles. E aí, o que é o amor à segunda vista? Quando essa imagem que a gente busca no outro se rompe. Como que se rompe? Através dos conflitos, através das dificuldades, é que a gente passa a ver o outro assim como ele é. Não como a imagem da busca da minha mãe e do meu pai. E isso acontece em várias relações. E quando eu passo a ver o outro, aí realmente eu posso escolher estar ali e amar a pessoa como ela é. E não como a imagem que eu busquei. Porque a gente vai sim nas relações, em todas, em busca dessa mãe. No nosso trabalho, na nossa vida. Por isso que às vezes a nossa vida está travada. Então quanto mais a gente faz esse movimento para dentro, mais eu estou em contato comigo, menos eu projeto imagens e questões nas minhas questões da vida e nas outras pessoas. Mas sim, Cacá, passaremos sempre. Vou te contar, eu também. E vou contar um segredo para você. Todo mundo que está nessa live. Por isso, o primeiro módulo do curso foi essencial. Eu vi pessoas que começaram na primeira turma, no segundo, terceiro, quarto módulo, que tiveram a oportunidade de fazer o módulo da mãe agora, disseram, é impossível começar esse curso sem fazer a reconexão com a mãe. É um dos módulos mais intensos e fortes que tem, porque aí começa a nossa vida. A gente fica lá dentro da barriga dela meses, sentindo ela, a corrente sanguínea, o coração, a gente se alimenta dela, a gente sente as emoções dela. E aí a gente sai para o mundo, é a nossa primeira separação. E às vezes ela esteve ali para nos receber, às vezes não. Então todas essas memórias originais a gente está carregando nas nossas relações. A gente está projetando e buscando isso de volta. Então, fica preocupada com isso não. O importante é você ir trilhando esse movimento, esse caminho, em direção à sua mãe. E agora, no segundo módulo, vamos fazer isso, em direção ao nosso pai. Tá? O pai tem outras questões associadas. Show! A Evelyn colocou aqui, agradeço a reflexão, com certeza acalmou meu coração. É claro que a gente faz esse movimento, mas não é para ser pesado. É para a gente fazer esse movimento com consciência. Com consciência que somos humanos, mas eu sigo uma moça que ela dá aula de yoga, chama Prileite. E ela fala assim, força, mas não esforça. Então é claro que a gente vai ter que passar um pouco do que a gente dá conta. Mas não é para a gente se matar. É um passo de cada vez, respeitando a nossa força. Mas também não é para a gente ficar acomodado, esperando cair do céu, que não vai acontecer. E às vezes a gente tem que sair dessa zoninha de conforto e esforçar, né? Dar um passo. Então, força, mas não esforça. Um pouco do limite, sim. A gente vai ter que sempre romper. E aí tem o pastor Cláudio Duarte que ele fala que é que nem um chefão, é que nem um videogame. Cada fase que você passa tem um chefão mais forte. Então eu vou te contar. Você vai passar por um desafio e vai falar, poxa, que legal, eu passei por essa. Daqui a pouco tem uma pior. Prepare-se. Esse é o caminho. Porque o dia que acabar tudo, a gente pode deitar e ir embora. Nós estamos aqui para isso. E que bom que você tem essa capacidade de perceber quantas pessoas estão vivendo cegamente na ilusão.
né? Não sabem exatamente o que está acontecendo. Isso aí, vamos lá. Várias pessoas entraram, Cacá colocou obrigada. Imagina, Cacá, é uma honra falar de constelação. E não só de falar de constelação, mas trazer a vocês a importância que é para a gente destravar a vida, fazer esse movimento para dentro da gente. Porque às vezes a gente está indo para a vida esticando aquele elástico de tal forma que ele nos puxa de volta, através de sintomas, questões, dificuldades. Então, às vezes, a gente tem que parar, olhar para trás e falar, ok, às vezes naquele momento me machucou, foi difícil, mas agora eu estou em outro momento e eu posso reconhecer o meu amor por você, querido papai, querida mamãe. Fazer isso fisicamente dentro de um campo de constelação gera uma transformação interna incrível. A Evelyn sabe que a Evelyn já constelou, né? E ela sabe o movimento que dá e a mudança na alma. E aí, Evelyn, estamos aí com um novo chefão. E estamos sempre caminhando. Porque não foi uma única coisa que a gente significou com o nosso pai, com a nossa mãe, que nos obstruiu na vida, que nos bloqueou. Quantas coisas a gente viu, mesmo que a gente achou que estava na razão, que fez com que a gente perdesse contato com eles. Quando eu falo contato, não é o telefone, não é ir na casa deles, é o contato no meu coração. É esse vínculo, é essa força que me movimenta na vida. E se você tem essa questão, venha participar, venha constelar. Quanto mais você faz esse movimento para dentro, mais a vida se abre para você. Mais tá tudo bem que às vezes as coisas não acontecem como eu quero, porque dentro de mim a vida flui. Aquelas travas e bloqueios, elas ficam livres e a vida encontra o meu melhor caminho. O seu, o nosso, tá? Existem meditações de reconexão com o pai e com a mãe que super vale a pena a gente fazer sempre. Mas, se você não estiver dando a conta de fazer sozinho, venha numa constelação. Andréia Bueno colocou assim: o relacionamento com pai e mãe interfere na criação dos nossos filhos? Claro que sim. Claro que sim. Por quê? Se eu perdi a conexão com a minha mãe, eu não consigo me ligar aos meus filhos. Porque é como se, vamos lá, Andréia, é como se a gente estivesse num grande rio, tá? Se alguém, às vezes, isso pode ter acontecido na geração dos meus avós, não só na minha. Uma bisavó que morreu no parto e a filha perdeu a conexão. Então ela tem filhos, mas não consegue se ligar aos filhos. Às vezes a gente coloca numa constelação e várias gerações atrás ali se perdeu aquela conexão. E às vezes quando a gente põe na constelação e aquela conexão se restabelece, de repente você consegue se conectar à sua mãe e aos seus filhos também, tá? E sim, tem tudo a ver. Quem não se conecta à mãe não consegue se conectar aos filhos. Ama, educa, cuida, mas a alma fica com aquele cheiro que tem alguma coisa errada, que falta algo. Então, se a gente está nesse rio e essa árvore caiu e impediu esse fluxo, a gente deixa de receber a água com a força que a gente deveria receber. Então, a gente só vai passar adiante aquilo que a gente recebe. E se a gente recebeu um fio de água, é um fio de água que a gente vai passar. Agora, se a gente recebeu o rio, é o rio que eu vou ter para passar. Entende? Sim, tem tudo a ver. Vamos lá. A Evelyn colocou muito mesmo, inexplicável, somente vivenciando, sim. E logo vem o próximo degrau. É o próximo chefão agora. Eu coloco, depois que o pastor Cláudio falou isso, eu amo de paixão essa ideia. Falo, bicho, passei uma fase, não quero nem ver o chefão da próxima. A Pri colocou aqui, eu tenho uma questão com a casa onde moro. Minha casa, nunca consigo sair dela. Por mais que queira, acho que isso me impede de fluir. Pri, há um
acho que foi ano passado, que eu fiz uma live com a Ana Luísa, que é arquiteta, Ana Luísa Patrick, e a gente fez um grupo só de imóveis. Inventário, pessoas que têm dificuldade de vender a casa. Quantas questões ficam registradas no imóvel? Por que eu não consigo vender uma casa? Por que eu não consigo sair de uma casa? Quantos acontecimentos estão gravados na memória dessa casa? Num dos movimentos que a gente fez, a mulher queria vender a casa, mas ela, no fundo da alma, não queria. Porque um filho dela desapareceu. E ela sentia que se ela vendesse a casa e se mudasse, o filho nunca mais ia encontrar ela. Então ela punha a casa à venda, mas lá na alma ela não queria vender. Porque ela tinha medo de perder esse filho para sempre. Lógico, a gente não sabe para onde foi esse filho, o que aconteceu. Mas era isso que estava por trás da questão da casa. Questões, às vezes você criou planos nessa casa, se casou, construiu ela, e às vezes teve ali uma decepção, um divórcio, ou a perda de um filho, um aborto. Isso tudo fica registrado na alma da casa também. E sim, a gente pode estar preso na vida e numa casa também. Entendeu? Isso pode ser olhado através de uma constelação. A Andréia colocou gratidão. Falando em filhos, Santos, eu não vou lembrar seu nome de novo, é Gi, vou falar Gi, que Gi eu vou me lembrar. E daqui a pouco a gente já vai vencer o nosso time da live. Falando em filhos, meu filho parece me repugnar, não consegue receber o meu abraço, meu carinho sempre que é ativo, qualquer situação que faço a ele. Aqui, Gi, a gente tem duas questões. A questão de você estar desligada dos seus pais biológicos, acabei de falar disso, pode fazer com que você perca essa capacidade de vínculo com seus filhos, tá? Porque na alma tem o cheiro que falta alguém. Os filhos sabem na alma. Tem também questões, lá que eu falei no começo da live, onde esse filho pode ter perdido a conexão, ou porque foi tirado prematuramente, ou porque às vezes a criança ficou internada e você saiu do hospital, ou vice-versa. Por algum motivo você pode ter perdido, nesse primeiro estágio da vida, a conexão. Às vezes só no parto isso pode acontecer, tá? É claro que você pode olhar para isso, mas no fim, eu não sei quantos anos tem seu filho, mas no fim são eles que precisam fazer esse movimento. A gente não pode fazer isso no lugar deles. A gente só pode ir lá, você só pode ir lá se reconectar esse pai e essa mãe, dar lugar no seu coração, reconhecer esse filho, ver as suas questões e você estar forte. Para que esse filho, quando ele estiver pronto para falar assim, mamãe, agora sim, eu estou chegando. Você está inteira para ele, tá? A gente não pode fazer o movimento no lugar dos nossos filhos. Eles precisam desse movimento. Senão a gente impede eles de fluir na vida. Nós, com essa quebra, emaranhamos os nossos filhos. Ótimo, adorei o bate-papo. Adorei a troca. Terça que vem, se tudo correr bem, teremos live. Se não tiver, eu deixo avisado. Mas a princípio tá marcado. Essa live vai ficar salva no YouTube. Elas não estão ficando salvas no Instagram, porque nós estamos fazendo um novo movimento. Compartilhem. Mandem para os seus amigos. Aperta o coraçãozinho. Faz um monte de movimento para a gente fazer esse movimento de vida da constelação crescer e chegar a outras pessoas. Eu não sei se a Fabiola vai conseguir mandar o link do YouTube por aí, mas eu vou pedir para ela, vocês acessem, me chamem no WhatsApp, eu vou estar compartilhando com vocês. Uma alegria, eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham percebido, tido insights das suas questões, e é sempre o meu desejo que vocês estejam bem e nós estejamos nos movendo na vida.
A Andrea colocou em relação ao aborto espontâneo, interfere na conexão com o próximo filho. Sim, espontâneo, provocado, às vezes até os que eu não sei. Esse filho pode estar ligado a esse outro filho. Às vezes a energia desse filho que não nasceu é agressiva. Esse filho que sobreviveu pode estar trazendo de volta através dessa energia agressiva. Por isso, você fazer esse movimento e curar isso, você se libera, você libera o seu filho de assumir algo no seu lugar, tá? Vamos voltar aqui. É isso, Andréia. Vocês que são maravilhosos, que vêm, que participam. Hoje estava todo mundo ativo, adorei isso. Acho que a lua está mudando de novo. Os planetas estão se. Que o pessoal fala, os planetas estão retrógrados. Estão desretrocedendo. Porque a vida tem que ir para frente. Queridos, boa noite. Uma alegria estar com vocês, conectados com a vida cada dia um pouco mais. Tá bom? Beijo grande. Quando tiver salva a live, eu peço para Fabiola completar aí para vocês. Tchau. Até semana que vem, dia 16. Não esqueçam, vai ter grupo de constelação. Querem participar? Querem constelar? Me chama no WhatsApp. É claro que tem um custo, porque isso tudo tem um valor. Um valor da minha busca e do que eu tenho para compartilhar com vocês. E o que é grande tem que ser grandemente partilhado, trocado e investido. Um grande abraço, até a nossa próxima live. Tchau, tchau Sofia, Pri, André, Gi, Jéssica, todos que estiveram aqui, Ivete, todos que estiveram aqui comigo todo esse tempo. Dia 16, estaremos lá, constelando.